O aroma de terra úmida e desespero, quase palpável, aderia à pele de Lúcia enquanto ela se debruçava sobre o poço. O balde, enferrujado e pendurado em uma corda gasta, era um velho companheiro em sua luta diária. Cada puxada, um suplício para os músculos tensos, acentuando o calo áspero na palma de sua mão direita. O poço, uma cratera escura no coração da fazenda São Benedito, engolia sua esperança. A água barrenta que emergia mal servia para as galinhas, e Lúcia sentia a frustração borbulhar. Num esforço derradeiro para desobstruir o fundo, ela soltou o balde com mais força. Em vez do som oco do impacto na lama, um baque surdo, metálico, ecoou de uma profundidade maior. Seu coração disparou. Intrigada, Lúcia parou, o ar preso nos pulmões. Aquilo não era pedra, nem lama compactada. Um novo som, uma promessa. Rapidamente, amarrou uma pedra a uma linha de pesca fina e abaixou, sentindo o peso da curiosidade em cada centímetro de corda que desaparecia na escuridão úmida. Lá embaixo, bem abaixo da linha de água, a pedra roçou em um relevo estranho na parede do poço. Era liso em parte, mas com uma textura diferente de rocha ou raiz. Seus dedos, hesitantes, tatearam a corda, imaginando a forma do objeto oculto, um segredo adormecido. Um frio na barriga tomou conta dela, premonição de algo significativo. A ideia de desvendar aquele mistério era um fogo aceso em meio à escuridão de sua vida. No dia seguinte, armada com uma lanterna fraca e um gancho improvisado, Lúcia dedicou-se à tarefa. O cheiro de mofo e terra molhada preenchia o ar enquanto ela trabalhava. Raspando, puxando, com um esforço considerável, conseguiu arrancar um pedaço de tábua velha que parecia parte do revestimento interno do poço. Por trás da madeira apodrecida, uma pequena cavidade escura se abriu na pedra úmida. O ar parado dentro dela parecia ter milênios, guardando segredos indizíveis. Lúcia respirou fundo. A esperança, antes esmaecida, ganhando nova força. Dentro da cavidade exposta, Lúcia descobriu uma série de inscrições gravadas na pedra úmida, símbolos que pareciam pertencer a outra era, indecifráveis para seus olhos cansados. Com a urgência pesando em seus ombros, procurou Dona Josefa, uma idosa reclusa conhecida por sua sabedoria ancestral e sua memória afiada. Na choupana de Josefa, com o cheiro de ervas secas no ar, Lúcia descreveu os símbolos e sua descoberta. Dona Josefa, com olhos profundos e uma voz arrastada, confirmou. Essa é uma cifra antiga, sabe, menina, usada por gente que não queria ser achada na ditadura. Significa olho que vê, mão que esconde. Lúcia sentiu um calafrio. Com o coração batendo forte, Lúcia correu de volta ao poço. A frase de Dona Josefa ecoando em sua mente. Olho que vê, mão que esconde. O ouro estava lá, ela tinha certeza. Passou o dia inteiro vasculhando a lama, jogando o balde sem parar, suas mãos em carne viva. Nada. A frustração cresceu. Seria em outro lugar? Talvez a cavidade fosse só uma pista. Desistiu do poço por um momento e começou a escavar perto de uma velha figueira, onde diziam que o coronel Brandão passava horas. Cavou até o anoitecer, exausta, encontrando apenas raízes e pedras. A esperança se esfarelava, ameaçando a saúde de Ana e a posse da fazenda. Com a alma pesada pela falha, Lúcia voltou para o poço, a mente ainda girando em torno da frase enigmática. Olho que vê, mão que esconde. Onde estaria o olho que vê? Ela olhou para cima, para a borda do poço, e depois para as profundezas. Seus olhos varreram a parede, buscando algo, qualquer coisa. Notou então um pequeno orifício quase imperceptível na pedra do revestimento, como um buraco de espião, alinhado com a cavidade que havia descoberto. Ao inserir um dedo, sentiu um mecanismo escondido. Com um empurrão firme, ouviu um clique, abafado, seguido de um ranger suave. Uma seção maior da parede do poço, que parecia parte da estrutura, girou silenciosamente para dentro, revelando um compartimento oculto e seco. A lanterna de Lúcia revelou o tesouro. Dezenas de barras de ouro, grandes e pesadas, forradas em sacos de tecido envelhecido. Moedas antigas, algumas com a efígie da República,
outras 100, brilhavam fracamente. Junto ao ouro, um diário encadernado em couro, as páginas amareladas com o cheiro de papel velho e uma pilha de documentos oficiais carimbados com o brasão do regime militar. O peso da barra de ouro em suas mãos era irreal. Ali estava a fortuna e, com ela, a prova material de crimes. Aquele compartimento oculto não guardava apenas uma fortuna incalculável em ouro, mas também os segredos mais sombrios de uma era turbulenta. O diário, aberto em anotações sobre operações e o confisco de bens de subversivos, revelava uma lista de nomes e a implicação direta de Coronel Brandão, ex-braço direito do antigo dono da fazenda. O ouro era a prova de crimes da ditadura, um tesouro de valor muito maior e mais perigoso do que Lúcia poderia imaginar. A fortuna, tão perto, trazia consigo uma ameaça latente. Mas como Lúcia, uma viúva simples e sem recursos, chegou a este momento decisivo, à beira de uma revolução pessoal e histórica, o retorno ao passado é um mergulho abrupto. A imagem do compartimento secreto, com seu ouro e segredos pesados, recua para dar lugar à dura realidade que moldou Lúcia. Ele a viu, não a caçadora de tesouros, mas a mulher forjada na adversidade da vida no interior. Seu destino, até então, parecia um ciclo implacável de trabalho árduo e sacrifícios invisíveis. O eco do clique metálico e o brilho do ouro agora pareciam pertencer a um futuro inimaginável, distante da luta diária que a definia. Aquele momento de descoberta, tão vívido, era o ápice de uma jornada de dor e perseverança, um ponto de virada forjado na fornalha da necessidade. A história de Lúcia, antes daquele dia, era a história de muitos, uma saga silenciosa de resistência e esperança contra todas as probabilidades, esperando por um sopro de sorte, ou, como se revelaria, um golpe de ousadia. A transição temporal nos leva de volta a esse mundo. A vida de Lúcia era uma teia intrincada de amanheceres gélidos e noites exaustivas, passadas entre o sustento de sua pequena propriedade rural e os afazeres da casa. Seus dias começavam bem antes do sol pintar o céu, com o cheiro forte de café coado e o preparo da terra. Ele a observava lavrar, com as mãos calejadas, cada sulco um testemunho de sua resiliência inabalável. O sol causticante queimava sua pele, o vento castigava seu rosto, mas Lúcia não cedia. Cada semente plantada, cada colheita, era um ato de fé e sobrevivência. Ela negociava seus modestos produtos na feira da cidade, enfrentando a ganância dos intermediários e a flutuação dos preços. A dignidade de seu trabalho era a única herança que poderia deixar aos filhos, uma lição silenciosa de honra e esforço. Seus filhos, João e Maria, eram o centro inegociável de seu universo, a chama que mantinha Lúcia acesa em meio às sombras da dificuldade. João, o mais velho, de olhos curiosos e cabelos rebeldes, já carregava a seriedade precoce de quem entende a luta. Maria, a caçula, era a doçura e a inocência, um lembrete constante da pureza que Lúcia tanto ansiava proteger. Ele via o carinho em cada gesto, a preocupação em cada advertência. As noites eram preenchidas com histórias contadas à luz bruxuleante de um lampião, vozes baixas e risos que quebravam o silêncio do sertão. Lúcia sonhava para eles um futuro que ela jamais tivera, um futuro de oportunidades, longe do suor e da incerteza da terra, um futuro onde a educação e a escolha fossem suas. A memória de Mateus, seu falecido marido, era uma presença constante e dolorosa, um eco suave em cada canto da casa. Ele a via, muitas vezes, parar em frente a uma fotografia desbotada, os olhos marejados, revivendo a paixão e a promessa de uma vida interrompida cedo demais. Mateus fora um homem bom, com um sorriso franco e mãos fortes, um trabalhador da terra que sonhava alto para sua família. Sua morte precoce, vítima de uma doença súbita e sem tratamento adequado, deixara um vazio imenso e uma montanha de dívidas. Lúcia herdou não apenas a fazenda, mas também o fardo de sustentar os filhos sozinha, com a sombra do despejo pairando sobre sua cabeça. A dor da perda misturava-se à resiliência
de quem não pode se dar ao luxo de fraquejar. Lúcia enfrentava a seca implacável, a praga que dizimava plantações e a ganância dos atravessadores que ditavam os preços da pequena feira local. Ele havia negociar, com a voz firme, mas o coração pesado, cada centavo suado arrancado da terra. Uma vez, um comprador tentou subestimar o valor de suas frutas, mas Lúcia, com uma dignidade inabalável, recusou a oferta, preferindo levar o produto para casa a aceitar a humilhação. Essa pequena vitória diária, de manter a integridade frente à adversidade, era o que a impulsionava. Ela remendava as roupas dos filhos, cozinhava com o que tinha e ensinava a eles o valor de cada grão de arroz. Lúcia não apenas sobrevivia, ela tecia esperança com os fios desgastados de sua própria vida. Contudo, sobre a paisagem árida e sobre as vidas resilientes como a de Lúcia, pairava a sombra imponente de Manuel Carvalho. Ele era o latifundiário, o coronel moderno, cuja riqueza e influência se estendiam por léguas, estrangulando as pequenas propriedades e a liberdade dos humildes. Carvalho, com sua aparência imponente e sorriso forçado, era a lei e a ordem em si. Possuía tratores e caminhões, gados e terras que se perdiam no horizonte. Sua palavra era decreto, e sua presença, uma ameaça constante. Ele acumulava terras, pressionava pequenos agricultores a vender, e quem ousasse desafiá-lo sentia o peso de sua mão pesada. O narrador o observava, uma figura de poder inconteste, tecendo uma rede de opressão silenciosa e cruel. Manuel Carvalho operava com uma astúcia implacável, usando táticas que variavam da persuasão velada à intimidação aberta. Ele oferecia comprar as terras dos agricultores por valores irrisórios, alegando dívidas antigas ou a inviabilidade da pequena produção. Quem resistia via suas fontes de água secarem misteriosamente, suas cercas derrubadas e seus animais roubados. O narrador registrava a forma como Carvalho controlava o acesso aos mercados e a distribuição de insumos, tornando a vida dos pequenos produtores insustentável. A comunidade vivia sob um regime de medo, onde a prosperidade de um significava a ruína de muitos. A esperança de um futuro melhor para aqueles trabalhadores da terra parecia diminuir a cada ação do coronel. A opressão de Carvalho se manifestava de maneira mais cruel em Lúcia, que se via cada vez mais encurralada. Ele sabia que a pequena propriedade dela era um dos últimos bastiões de resistência na região que o latifundiário cobiçava. Lúcia, com sua teimosia silenciosa e recusa em vender, tornara-se um símbolo e, portanto, um alvo. As dívidas acumuladas após a morte de Mateus eram o pretexto perfeito. Carvalho enviara emissários com propostas de compra cada vez mais agressivas, veladas ameaças de despejo e a promessa de que a paciência dele tinha limites. O terreno de Lúcia, embora modesto, era valioso para a expansão das pastagens de Carvalho, e ele não hesitaria em usar todos os meios para obtê-lo. A tensão entre os dois era palpável, um duelo silencioso de vontades. A pressão de Manuel Carvalho sobre a comunidade atingira um ponto de ebulição, e o clima de desespero era quase tangível. Ele presenciava reuniões secretas à noite, onde os agricultores, com rostos cansados e vozes baixas, discutiam a falta de opções, a injustiça de um sistema que os esmagava. Carvalho havia recentemente despejado uma família vizinha, a de Lúcia, usando uma disputa de terras forjada, o que serviu como um aviso sombrio para todos. A ameaça de perder a terra, a única fonte de dignidade e sustento, era real e iminente para Lúcia. O pânico começava a corroer a esperança, e o futuro parecia cada vez mais sombrio, pintado com as cores da inevitável derrota. A necessidade de uma solução, qualquer solução, tornava-se desesperadora. O golpe final veio como uma lâmina fria. Um oficial de justiça, acompanhado de 2 capangas de Manuel Carvalho, apareceu na porta de Lúcia, exibindo um mandado de despejo. O documento, redigido em linguagem legalista e fria, dava a ela um prazo de apenas 30 dias para desocupar a propriedade.
alegando o não pagamento de uma dívida que Lúcia jurava já ter quitado com os juros abusivos de Carvalho. O coração dela batia como um tambor de guerra, o sangue gelado nas veias. Os olhos dos filhos, arregalados de medo e confusão, fixaram-se nela, pedindo uma explicação que Lúcia não tinha. Era a humilhação pública, o fim de sua resistência silenciosa, a perda iminente de tudo o que Mateus e ela haviam construído com suor e sacrifício. A dignidade de Lúcia desvanecia sob o olhar zombeteiro dos homens de Carvalho. A pequena Maria, a filha mais nova de Lúcia, começou a tossir incessantemente no dia seguinte, uma tosse seca e dolorosa que rasgava sua garganta. A febre alta a deixou prostrada, seu pequeno corpo tremendo sob os lençóis. Lúcia sabia que a saúde frágil da criança, já debilitada pela má alimentação e pelo estresse constante, estava cedendo sob o peso da situação familiar. Ela não tinha dinheiro para um médico, muito menos para os remédios caros que a farmácia da vila cobrava. As últimas moedas foram usadas para comprar um pouco de alimento. O desespero se aprofundou. A doença de Maria não era apenas um problema de saúde, era um reflexo cruel da pobreza que as envolvia, um lembrete pungente da urgência de uma solução. Lúcia buscou ajuda, batendo em portas que antes se abriam, mas agora permaneciam fechadas. Os vizinhos, também oprimidos por Manuel Carvalho, só podiam oferecer olhares de solidariedade vazios e palavras de consolo sem peso. No posto de saúde, o enfermeiro apenas balançou a cabeça. Não há suprimentos para casos como o da sua filha, Lúcia. O convênio do Sr. Carvalho não cobre. Tente com um dos médicos particulares. O desprezo em sua voz era um estilete. Os olhos de Lúcia, marejados, fixaram-se nos remédios caros empilhados nas prateleiras da farmácia local, inalcançáveis. Cada porta fechada, cada olhar esquivo, cada negação, reforçava a solidão e a impotência dela diante da doença da filha e da ganância de Carvalho. Um fardo pesado demais para carregar sozinha. Em um ato de desespero, Lúcia confrontou um dos capangas de Carvalho na praça, exigindo uma prorrogação, implorando por clemência. Minha filha está doente, por favor, só mais um tempo. O homem, um tipo corpulento e de olhos vazios, riu abertamente, cuspindo no chão perto dos seus pés. Carvalho não tem compaixão por choramingos, mulher. Ele quer sua terra, não suas lágrimas. E, a propósito, talvez não sobre muito tempo nem para chorar. A humilhação queimava no rosto de Lúcia, uma vergonha que a fazia querer desaparecer no chão batido da praça. As pessoas ao redor, antes curiosas, desviaram os olhares, o medo nos olhos tão palpável quanto a poeira que se erguia com o vento. O prazo de 30 dias evaporou-se como água no sol. No 29º dia, um novo aviso foi afixado na porta da casa de Lúcia, desta vez sem a presença do oficial de justiça. Apenas 2 homens de Carvalho, que pregavam o papel com sorrisos cínicos. Amanhã, Lúcia, a sua casa será nossa. Não se esqueça de tirar o que puder salvar, se puder. O papel era um atestado de propriedade do latifundiário, um símbolo de sua vitória iminente. Lúcia sentiu o mundo desabar ao seu redor. A ameaça não era mais distante ou abstrata, era iminente, real, e ela estava prestes a perder seu lar, a última herança de Mateus, a digna lembrança de um amor que parecia distante. Naquela noite, Lúcia sentou-se na varanda, abraçada aos filhos adormecidos, o olhar perdido no breu da paisagem rural. O desespero, denso e sufocante, tentava engoli-la por completo. As lembranças de Mateus, seu sorriso, suas histórias, as promessas de um futuro melhor, assombravam-na. Ele sempre acreditou nela, na força dela. Como podia ela se render agora? Mas que opções tinha? A derrota parecia inevitável. Um abismo escancarado aos seus pés. De repente, um pensamento, quase um sussurro na brisa noturna, uma história antiga que Mateus contava aos filhos sobre um tesouro escondido, uma lenda que sempre pareceu mera fantasia, mas que agora, na escuridão da desesperança, parecia a única e última fagulha de luz. A ideia de um tesouro, de algo além do alcance de Carvalho, fixou-se na mente de Lúcia. Não havia outra saída. Ela precisava tentar, mesmo que a chance fosse ínfima.
Mateus, em suas histórias para as crianças, muitas vezes mencionava uma casa abandonada nas terras mais antigas. Um lugar que o coronel havia construído antes de sua morte misteriosa, um local que os antigos evitavam, envolto em superstições e segredos. Ele nunca deu muitos detalhes, mas falava de grandes riquezas e descobertas surpreendentes. Era uma lenda local, sussurrada com medo e reverência. A razão dizia que era loucura, mas o coração de mãe, desesperado por uma chance para seus filhos, a impelia a buscar essa esperança improvável, por mais remota que fosse. Lúcia sabia que a casa abandonada de Mateus estava nas terras que faziam fronteira com a parte menos explorada da fazenda, um lugar isolado e coberto pela vegetação densa. Ela nunca tinha se aventurado até lá. A área era conhecida por suas histórias de assombrações e mistérios. Mas agora, os sussurros do passado pareciam chamados de alerta. A lenda do coronel e seu ouro escondido, contada em voz baixa pelos mais velhos, parecia ser a única linha de vida à qual ela poderia se agarrar. Com a decisão de tentar, uma nova energia, alimentada pela urgência e pela memória de Mateus, correu em suas veias. Ela se levantou determinada, com a alvorada despontando no horizonte, a filha tossindo fracamente em seus braços. No dia seguinte, deixando os filhos sob os cuidados de uma vizinha de confiança, uma mulher idosa de semblante grave e poucas palavras, Lúcia partiu. A jornada até a casa abandonada foi árdua. A trilha, quase engolida pela floresta densa e cheia de espinhos, serpenteava por morros íngremes e vales estreitos. O suor escorria pelo seu rosto. O cheiro de terra molhada e folhas em decomposição preenchia o ar. O silêncio da mata era opressor, quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros e o farfalhar das folhas sob seus pés. Lúcia sentia o peso da esperança e do desespero em cada passo, uma estranha mistura de medo e determinação, impulsionando-a para frente, para o desconhecido. Depois de horas de caminhada exaustiva, Lúcia finalmente avistou a estrutura. A casa abandonada não era uma casa comum. Era uma ruína imponente, uma mansão colonial em avançado estado de deterioração, quase engolida pela vegetação. As paredes, de pedra escura, estavam rachadas e cobertas de musgo. O telhado, parcialmente desabado, deixava o interior exposto aos elementos. Janelas quebradas, como olhos vazios, fitavam a mata. Uma aura de melancolia e mistério pairava sobre o lugar, um eco silencioso de vidas passadas. O cheiro de mofo e terra úmida era forte, misturado ao aroma doce e pútrido de flores selvagens. A casa parecia guardar segredos profundos. Um mausoléu de sonhos esquecidos, o último refúgio de um homem poderoso. Lúcia hesitou na entrada, o arrepio do desconhecido correndo por sua espinha. A porta principal, feita de madeira pesada, pendia de uma única dobradiça, meio aberta, revelando um interior escuro e sombrio. Ela empurrou a porta com cuidado, o rangido agudo ecoando pelos cômodos vazios. A poeira cobria tudo, e teias de aranha adornavam os cantos. Lúcia explorou os primeiros cômodos, percebendo que o lugar havia sido saqueado há muito tempo. Objetos quebrados, móveis em ruínas e escombros espalhavam-se pelo chão. Não havia sinais óbvios de tesouros, apenas a desolação do abandono. Ela chamou, sua voz trêmula. "Tem alguém aí?" O único som em resposta foi o do vento uivando pelas frestas. No entanto, quando Lúcia se aventurou mais fundo, em um dos corredores laterais, uma figura surgiu das sombras. Era uma mulher idosa, pequena e curvada, com a pele enrugada como pergaminho antigo e olhos que pareciam ter visto eras. Ela usava um chale surrado e carregava um cesto de ervas. Era a anciana, conhecida por Lúcia apenas por histórias sussurradas na vila, uma figura mística que muitos acreditavam ter poderes e que vivia isolada, nos limites da propriedade de Mateus, há décadas. A anciana fitou Lúcia com uma intensidade que fez a jovem vacilar, um misto de surpresa e desconfiança estampado em seu rosto ancestral e cansado. A anciana, com a voz rouca e baixa, mas cheia de uma autoridade silenciosa, quebrou o silêncio pesado. "Ninguém vem a esta casa, menina.
é lugar de espíritos. O que buscas tu que te atreves a profanar este solo? Lúcia, ainda atordoada com o encontro, respondeu, a voz embargada pela emoção e cansaço. Eu busco uma esperança. Meu marido contava histórias sobre o coronel e um tesouro. A anciana suspirou, um som arrastado que parecia vir de outro tempo. Ah, a lenda do coronel. Ninguém vive aqui, filha. O coronel matou 2 homens e enterrou o ouro com eles. Dizem que os espíritos ainda vagam, guardando o que ele tomou. É perigoso, muito perigoso. As palavras da anciana, carregadas de um peso quase místico, enviaram arrepios pela espinha de Lúcia. O aviso era claro, a lenda sombria. Mas a determinação de Lúcia era mais forte que o medo. Perigoso é perder tudo o que tenho, anciana. Não posso ir embora de mãos vazias. A anciana a observou por um longo momento, uma centelha de compreensão surgindo em seus olhos envelhecidos. Mateus era um bom homem. Ele sabia dos segredos, dos sinais. Lúcia sentiu um lampejo de esperança. Mateus, ele sabia. Ela se recusou a ceder ao ceticismo. A lenda, que antes parecia uma fantasia, agora se apresentava como a única rota possível para salvar sua família. A anciana, como se lesse a mente de Lúcia, apontou para uma das paredes adjacentes à lareira principal, meio oculta pela folhagem que invadia o cômodo. Mateus sempre dizia, os segredos estão onde os olhos não veem e as mãos não tocam. Lúcia se aproximou da parede. A anciana havia sumido tão rapidamente quanto apareceu, deixando apenas o sussurro de suas palavras ecoando. Lúcia passou as mãos pela pedra fria, sentindo as irregularidades, a umidade. Havia algo estranho ali. Uma seção de alvenaria que parecia ligeiramente diferente do restante. Ela pressionou, buscou, tateou. O cheiro de pó e pedra antiga impregnava seus dedos. A busca havia começado de verdade. Com um estalo suave, um pequeno painel de madeira, quase invisível na parede, cedeu sob a pressão de Lúcia, revelando um compartimento secreto. Dentro, envolto em um pano envelhecido e esfarelado pelo tempo, jazia um diário antigo de capa de couro desbotada, ao lado de um mapa rudimentar, desenhado à mão. O papel do mapa estava amarelado e marcado por dobras. Lúcia sentiu o coração acelerar. As letras garrafais na primeira página do diário, embora quase apagadas, eram legíveis. Propriedade do coronel Augusto de Menezes. A primeira pista, a primeira peça do quebra-cabeça, estava em suas mãos. O cheiro de papel velho e tinta seca era quase palpável. Um convite direto a um passado esquecido, uma chance improvável. Lúcia recolheu-se para o pequeno quarto nos fundos, a luz fraca de uma lamparina tremeluzindo sobre as páginas amareladas do diário. O cheiro de papel antigo misturava-se ao mofo, enquanto seus olhos percorriam as letras desbotadas do coronel Augusto de Menezes. Ele escrevia em um código sutil, misturando anotações sobre o tempo, colheitas e a vida na fazenda, com referências veladas a seus tesouros mais preciosos. Lúcia sentia o peso do tempo naqueles escritos, uma conexão direta com um homem que, em vida, foi temido e respeitado, e que agora, através de suas palavras, oferecia a única esperança para o futuro de sua família. Cada rabisco e cada frase cifrada tornavam-se um pedaço vital de seu novo e desesperado destino. As anotações do coronel eram enigmáticas, cheias de metáforas sobre sementes plantadas sob a lua cheia e raízes que alcançam o coração da terra. Lúcia percebeu que não se tratava de um mapa comum, mas de um poema guia, onde a natureza e os pontos cardeais se entrelaçavam com eventos pessoais do coronel. Ela sentia a pulsação da história em cada linha, a ansiedade de um homem que escondia algo de imenso valor, mas que precisava deixar um rastro para a posteridade, para alguém que, talvez um dia, merecesse encontrá-lo. O diário era um labirinto de palavras, exigindo não apenas leitura, mas interpretação e uma profunda compreensão do passado local, do terreno e dos costumes daquela época. O mapa, por sua vez, era menos específico do que Lúcia esperava. Não indicava um X marcando o tesouro, mas sim pontos de referência vagos. Um carvalho antigo que vê o sol nascer 2 vezes.
Um riacho que chora lágrimas de pedra. Uma pedra que sangra ao meio-dia. Lúcia sabia que estas eram lendas locais que os antigos contavam. Ela fechava os olhos, visualizando a paisagem que conhecia desde criança, tentando alinhar as descrições poéticas do diário com os marcos desenhados no mapa. O cheiro da tinta envelhecida parecia exalar segredos, enquanto a umidade das noites frias entrava pelas frestas, acompanhando sua busca solitária pela verdade. A cada leitura, Lúcia sentia uma urgência crescente. A imagem de Miguel pálido e fraco, a pressão de Coronel Brandão, tudo a impulsionava. Ela começou a planejar suas buscas noturnas, os filhos dormindo profundamente, alheios à vigília da mãe. Escolheu o ponto de partida mais promissor, baseado na lenda dos Carvalho que vê o sol nascer 2 vezes. Um marco natural que, diziam, refletia a luz do sol em uma de suas folhas mais altas ao amanhecer e ao entardecer, criando um efeito visual curioso. O ar fresco da noite tornava a respiração mais densa, enquanto ela ensaiava os primeiros passos de uma jornada que sabia ser perigosa e incerta. Com a decisão tomada, Lúcia reuniu suas ferramentas. Uma velha pá enferrujada que seu marido usava, um candeeiro a óleo para iluminar o caminho e um cantil de água. Cada objeto era um elo com sua vida passada, e agora, instrumentos para forjar um futuro. Ela moveu-se com a cautela de uma sombra, seus passos leves no chão batido, o som distante dos grilos e cigarras quebrando o silêncio da noite. A textura da alça da pá em suas mãos ásperas trazia uma sensação de determinação, de que cada gota de suor seria um investimento na sobrevivência de sua família. O frio da madrugada era um lembrete constante da dureza do mundo e da necessidade de ser forte. A primeira tentativa de Lúcia a levou para a antiga plantação de café, abandonada há décadas, onde, segundo suas interpretações iniciais, o riacho que chora se encontraria com a terra seca. Ela imaginou que o coronel esconderia o tesouro em um local de difícil acesso, esquecido pelos moradores. A densa vegetação, repleta de cipós e arbustos espinhosos, tornava a progressão lenta e dolorosa. O cheiro de terra úmida e folhas em decomposição preenchia o ar, misturando-se com o suor que escorria pelo seu rosto, enquanto ela tentava desvendar os mistérios do passado através da paisagem presente. A cada passo, a esperança lutava contra a incerteza crescente. No centro da antiga plantação, havia uma pedra colossal, rachada ao meio por um raio antigo, de onde, em épocas de chuva, vertia um fino fio de água que parecia escorrer como lágrimas, alimentando o riacho. Lúcia, convencida de que este era o lugar, começou a cavar na base da pedra. A terra estava compactada, as raízes de árvores antigas se entrelaçando, dificultando cada golpe da pá. O som metálico da ferramenta contra as pedras ecoava na noite silenciosa, fazendo-a temer ser descoberta. A umidade do solo e o cheiro de minerais exalavam da terra recém-revolvida, enquanto ela sentia as bolhas se formando em suas mãos, um tributo doloroso à sua persistência. Horas se arrastaram, e o esforço físico cobrou seu preço. Os músculos de Lúcia ardiam, e o cansaço ameaçava vencê-la. O suor embaçava sua visão, e a garganta estava seca. Ela cavou um buraco profundo, o tamanho de uma cova, mas encontrou apenas pedras, raízes e terra. A frustração era um peso esmagador em seu peito, uma sensação de que estava perdendo um tempo precioso que poderia ser usado para cuidar de seus filhos ou trabalhar. O frio da madrugada penetrava em suas roupas suadas, trazendo um calafrio que não era apenas do vento, mas da desesperança que começava a se instalar, misturando-se ao cheiro de terra molhada e cansaço. Ao nascer do sol, Lúcia sentiu a primeira pontada de derrota. Não havia nada. A pedra que chorava era apenas uma pedra antiga, e o riacho um curso de água sazonal. Ela arrastou-se de volta para casa, exausta e de mãos vazias, a poeira e o barro incrustados em suas roupas e pele. O sabor amargo da falha preenchia sua boca, e o cheiro de terra impregnado em suas narinas tornava-se um lembrete cruel de seu esforço inútil. O brilho da manhã, que normalmente trazia renovação, agora parecia zombar de seu fracasso.
A visão de seus filhos dormindo a impulsionou a continuar, mas o peso da desilusão era quase insuportável naquele momento. Mas Lúcia não era de desistir. Durante o dia, enquanto Miguel repousava e as crianças brincavam, ela voltou a examinar o diário. A anciã tinha dito: os segredos estão onde os olhos não veem. Um detalhe sutil, antes ignorado, saltou aos seus olhos. Uma anotação sobre a sombra do jacarandá que abraça a vida nova. O jacarandá, uma árvore majestosa no centro da fazenda, era conhecido por sua longevidade. Ela sentiu um formigamento de reconhecimento. O cheiro de sua casa, de comida simples e o som abafado das vozes dos filhos a ancoravam na realidade, enquanto sua mente se perdia na caçada, buscando a próxima pista, a próxima esperança. O mapa do coronel indicava o jacarandá com um pequeno círculo, mas Lúcia havia focado nas descrições mais dramáticas. Agora, com a nova perspectiva, as palavras do diário assumiam um significado diferente. A vida nova talvez se referisse a uma construção, algo recente na época do coronel, mas antigo agora. Ela releu os trechos sobre tesouros enterrados para um futuro digno. E a ideia de um lugar que pudesse ser um lar, uma fundação, começou a tomar forma. O cheiro de grama molhada e o canto dos pássaros do lado de fora pareciam ser um convite para a natureza, um sinal de que a resposta estava lá, apenas esperando ser descoberta, um passo de cada vez. Lúcia percebeu que a vida nova era a antiga casa de Mateus, o homem de confiança do coronel, que havia sido construída bem perto do jacarandá. Essa casa, mais modesta que a principal, mas ainda robusta, era onde Mateus morava com sua família e, após sua morte e a do coronel, permaneceu abandonada. O coronel havia se referido a ela como o alicerce de suas esperanças, talvez não apenas por sua estrutura, mas pelo que nela seria escondido. O cheiro de madeira velha e terra úmida emanava da lembrança da casa, e um novo fôlego de energia invadiu Lúcia. A verdadeira caçada estava prestes a começar, guiada por uma compreensão mais profunda. Naquela noite, sob a vigilância das estrelas, Lúcia dirigiu-se à casa de Mateus, a passos mais confiantes. O vento suave balançava os galhos do jacarandá, criando sombras dançantes na parede de taipa. A anciã tinha contado que Mateus era um homem de segredos, leal ao coronel até o fim. O cheiro de mato seco e terra se misturava ao ar noturno, e a quietude era interrompida apenas pelo farfalhar das folhas. Ela sentiu a adrenalina em suas veias, um misto de medo e excitação. Seus olhos esquadrinhavam cada canto, cada fresta, buscando o ponto exato que o coronel e Mateus teriam escolhido para ocultar seu mais valioso segredo. Lúcia, lembrando-se das palavras do diário sobre esconderijos protegidos pelo silêncio, começou a examinar o chão de terra batida da pequena casa. Ela tateou as paredes, o assoalho de algumas áreas, procurando por qualquer irregularidade. O calor do dia ainda emanava do chão, mas a noite trazia um frio que se intensificava, acompanhando o bater acelerado de seu coração. Ela notou que uma seção do chão, perto de onde uma antiga cama de Mateus deveria estar, parecia ligeiramente diferente. O barro mais firme, a cor sutilmente alterada. O cheiro de terra úmida era mais intenso ali, como se o solo tivesse sido recentemente mexido, mas há muito tempo. Com cautela, Lúcia começou a raspar a camada superficial de terra. A pá, desta vez, não encontrou resistência de raízes, mas de uma superfície mais dura, mais uniforme. Um som abafado, um mero tude, seco, ressoou no silêncio, fazendo o coração de Lúcia disparar. Não era pedra, não era madeira, era algo oco, algo metálico. Ela sentiu o frio do metal através da terra, um toque gélido que confirmava suas suspeitas. O cheiro de terra, agora, misturava-se com o de metal oxidado, um aroma de tesouro esquecido, de promessa e de perigo. A respiração de Lúcia ficou entrecortada, enquanto a tensão aumentava a cada movimento. Ela cavou com mais urgência, mas também com precisão, revelando uma caixa de metal grande, enferrujada e pesada. A visão da caixa, semi-enterrada, parecia uma miragem.
Lúcia tocou o metal frio e áspero, sentindo a corrosão dos anos. O som de seus próprios batimentos cardíacos preenchia seus ouvidos, enquanto ela lutava para desenterrar a pesada arca. O esforço era imenso, mas a adrenalina a impulsionava. O cheiro de ferrugem era forte, e o tato do metal áspero sob seus dedos confirmava a antiguidade e a robustez do objeto. Este era o momento, a prova tangível de que a anciã estava certa, de que o diário era mais que palavras. A caixa era um baú de ferro forjado, coberto por um cadeado enorme e antigo, também corroído. Lúcia tentou forçar, mas o cadeado estava preso. Ela usou a ponta da pá como alavanca, golpeando com toda a sua força. O som do metal contra metal era estrondoso no silêncio da noite. Um ruído que ela sabia que poderia atrair atenção indesejada. O cheiro de poeira e ferrugem flutuava no ar. Finalmente, com um estalo alto e um ranger agoniante, a alça do cadeado cedeu, quebrando-se, e o baú pôde ser aberto. Lúcia prendeu a respiração, seus olhos fixos na fenda que se abria para o desconhecido. Com as mãos trêmulas, Lúcia levantou a tampa pesada do baú. O rangido das dobradiças enferrujadas foi um lamento que ecoou na casa vazia. Um sopro de ar abafado, com cheiro de mofo e riqueza guardada, escapou do interior. A luz do candeeiro revelou um brilho dourado e cintilante. Lúcia sentiu um misto de alívio e incredulidade. O baú estava repleto de moedas de ouro antigas, joias incrustadas em veludo puído e, por baixo de tudo, um maço de documentos amarelados, selados. O ouro refletia a luz da lamparina, dançando como estrelas caídas, e o aroma de metal envelhecido e poeira era quase palpável, uma prova viva de um tesouro lendário. As moedas eram de diferentes tamanhos e eras, algumas com o brasão de Portugal, outras de nações europeias, todas reluzindo com a pátina do tempo, mas inegavelmente ouro puro. As joias eram simples, mas de pedras grandes e lapidadas, um tesouro de valor incalculável. Lúcia passou os dedos sobre o brilho frio do ouro, sentindo o peso daquelas riquezas, a promessa de uma nova vida, a salvação para Miguel e para seus filhos. O cheiro de metal e pedras preciosas, de luxo e história, era inebriante. Seus olhos, acostumados à escuridão e à escassez, agora se enchiam de um brilho que vinha de dentro, de uma esperança que finalmente se materializava. Entre as moedas e joias, Lúcia encontrou um pergaminho enrolado, preso com um laço de seda desbotada. Ao abri-lo, viu um testamento, datado de décadas atrás, assinado pelo coronel Augusto de Menezes. O documento estabelecia que, na ausência de herdeiros diretos, suas propriedades e bens seriam destinados à comunidade, gerenciados por Mateus e seus descendentes, com a condição de serem usados para o bem-estar e progresso local. As palavras eram claras, o cheiro de tinta antiga, um testemunho silencioso da vontade do coronel. Ali estava, não apenas riqueza, mas justiça. Um legado que superava as ambições de qualquer homem, inclusive as de Brandão. Lúcia compreendeu a extensão do que havia encontrado. Não era apenas uma fortuna pessoal, mas um patrimônio da comunidade, um legado que Coronel Brandão havia usurpado, ou tentava usurpar. O testamento e o tesouro eram a prova, o trunfo para salvar sua família e seu povo. Ela sentia a gravidade da situação, o peso do ouro em suas mãos, mas também o peso da responsabilidade. A sensação do papel amarelado em seus dedos, a frieza do ouro, o cheiro de poeira e história, tudo se combinava em um momento de revelação e determinação. Ela tinha em suas mãos não apenas o fim de sua miséria, mas a justiça para muitos outros, vítimas da opressão. Enquanto Lúcia recolhia as moedas e o testamento, o som de cascos de cavalo se aproximando rompeu o silêncio da noite. Era um som distante no início, mas que se tornava mais audível a cada segundo. O coração de Lúcia gelou. O cheiro da noite, antes acolhedor, agora parecia carregado de ameaça. Ela olhou para a porta, para a janela, procurando um esconderijo. O baú, pesado demais para mover rapidamente, estava ali, revelado. Os cascos batendo no chão seco, o relinchar de um cavalo, as vozes masculinas. Não havia dúvida,
O perigo estava à sua porta, personificado por aqueles que não queriam que a verdade viesse à tona. As vozes se aproximaram, ríspidas, graves, carregadas de autoridade. Lúcia reconheceu a voz inconfundível do coronel Brandão. Procurem por toda parte. Ela não pode estar longe. Aquela velha bruxa da anciã deve ter falado algo. O pavor se instalou em Lúcia. Ele sabia, ou suspeitava. Ela apertou o testamento e algumas moedas contra o peito. O metal frio contra sua pele, um lembrete do que estava em jogo. O cheiro de suor e medo preencheu o pequeno quarto, enquanto ela se agachava atrás de um balcão de madeira velho, tentando se tornar invisível na escuridão, com o baú, à prova de tudo, exposto na terra revolvida. Lúcia ouviu os passos pesados e apressados se aproximando da casa de Mateus. A porta rangeu ao ser empurrada com força. O brilho intenso de uma lanterna varreu o interior, iluminando o buraco no chão, o baú aberto e o terror nos olhos de Lúcia. O coronel Brandão, alto e imponente, parou na entrada, a sombra projetada pela lanterna cobrindo toda a parede. Seu olhar caiu sobre o baú, depois sobre Lúcia. Um sorriso cruel se desenhou em seus lábios. Então, a pequena Lúcia encontrou o que procurava, não é mesmo? A voz dele era fria, cortante, e o cheiro de sua presença, de pólvora e de poder, era opressor. Ela estava encurralada. O coronel Brandão, um sorriso sádico e predador no rosto, avançou um passo, a sombra da lanterna dançando sobre Lúcia e o baú exposto. Parece que a pequena viúva encontrou um tesouro. Que coincidência, não é mesmo? Ou seria uma tentativa desesperada de roubar o que me pertence por direito? Ele gesticulou para um dos seus capangas. Pegue o que está nas mãos dela e o baú. Este é um assunto de família, e eu não tolero intromissões. O cheiro de terra molhada e mofo se misturava com o odor acre do suor do coronel. Lúcia, com o coração batendo descompassadamente, apertou o testamento e as poucas moedas contra o peito, sentindo o papel envelhecido e o metal gelado, enquanto a lanterna varria o ambiente, revelando sua vulnerabilidade no centro daquele cenário. O perigo se materializava em cada fibra da presença imponente do coronel, cujos olhos cintilavam com uma avidez incontrolável. Um tremor percorreu Lúcia, mas, em meio ao pavor, uma chama de indignação acendeu-se. Erguendo o que parecia um antigo documento, ela desafiou o coronel. Isso pertence à minha família. É o testamento do meu marido e seu irmão. Você roubou tudo deles, coronel. Roubou a terra, o gado, e agora quer roubar a memória dele também. Sua voz, embora embargada pelo medo, ecoou na casa, carregada de uma verdade irrefutável. A atmosfera no pequeno cômodo, já densa, tornou-se quase insuportável. Os homens do coronel, figuras silenciosas e ameaçadoras, se posicionaram, prontos para agir. O coronel Brandão gargalhou, um som áspero e cruel que parecia rasgar o ar. Bobagens. Papéis velhos de um louco. Nada disso vale mais do que a terra onde foi enterrado. O coronel, irritado pela audácia de Lúcia, deu um passo à frente, seu rosto contorcido pela fúria. Sua insolência terá um preço, mulher. Meus homens vão te levar, e essa terra será novamente minha. Ninguém desafia Brandão e sai ileso. Ele fez um sinal imperioso. 2 capangas se moveram, seus passos pesados ecoando na madeira rangente do chão, avançando sobre Lúcia. O brilho da lanterna nos olhos deles revelava uma determinação fria. Lúcia se encolheu, mas, num gesto de pura coragem, tentou proteger o testamento e as poucas moedas, como se pudessem servir de escudo. O cheiro de poeira e ocre da terra recém-remexida se intensificava, enquanto a tensão no ambiente se elevava a um ponto insustentável. No exato instante em que os capangas se preparavam para agarrar Lúcia, um barulho inusitado quebrou o silêncio tenso da noite. O som de um veículo se aproximando rapidamente pela estrada de terra batida, seguido por vozes masculinas mais distantes, mas audíveis. O coronel e seus homens congelaram, suas cabeças virando-se em direção à fonte do ruído. A atenção desviada ofereceu um breve, mas crucial, momento de respiro para Lúcia. Uma pontada de esperança, quase irreal, atravessou seu coração.
Seria Mateus, o Dr. Almeida, ou talvez apenas mais um grupo de capangas? O aroma de terra úmida e o cheiro forte de suor denunciavam o nervosismo crescente dos presentes, enquanto a silhueta do carro se tornava mais nítida na escuridão, com seus faróis rasgando a névoa noturna. Os faróis do jipe se acenderam, revelando Mateus, acompanhado do Dr. Almeida e 2 policiais fardados. A imagem era de um alívio quase celestial. O Dr. Almeida, um homem de semblante sério e óculos finos, ergueu uma pasta. Coronel Brandão, viemos em nome da justiça. Temos aqui a ordem judicial que declara nulo o seu pleito sobre as terras e bens do falecido senhor Rodrigues. Este testamento, encontrado por Dona Lúcia, corrobora a verdade. O coronel empalideceu, sua postura arrogante desmoronando sob o peso da lei. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo vento que sibilava pelas frestas da velha casa. Um som que agora trazia consigo o presságio de uma nova era, livre da sombra opressora. Com a voz embargada pela raiva e a humilhação, o coronel Brandão tentou um último e desesperado movimento, avançando na direção de Lúcia. Isso é uma farsa, mentiras de uma mulher ambiciosa. No entanto, antes que pudesse alcançá-la, os policiais agiram com rapidez e eficiência. Um deles o interceptou, segurando-o firmemente, enquanto o outro se posicionava para assegurar a ordem. A resistência do coronel foi breve, um último estertor de seu poder agonizante. Os capangas, vendo seu líder desarmado e encurralado, baixaram suas armas, sua lealdade evaporando com a chegada da autoridade. Lúcia sentiu um peso imenso se dissipar de seus ombros, o alívio subindo como uma onda quente, lavando o terror que a havia consumido. O Dr. Almeida explicou as acusações, os detalhes da fraude e da apropriação indébita que o coronel havia arquitetado por anos. O processo legal, antes uma miragem distante, agora se desenrolava com uma clareza avassaladora. As terras e propriedades que o coronel havia usurpado foram formalmente identificadas, e Lúcia, com o testamento em mãos, foi reconhecida não apenas como herdeira legítima, mas como a principal testemunha da teia de mentiras. Do lado de fora da casa, alguns moradores, atraídos pelo burburinho e pela presença policial, começaram a se aglomerar, suas expressões variando de incredulidade a um assombroso e contido alívio. O futuro daquela comunidade, antes sufocado, começava a respirar novamente. Um novo alvorecer no horizonte. A notícia da prisão do coronel Brandão se espalhou como um incêndio, transformando o temor em um alívio eufórico. Os murmúrios iniciais deram lugar a celebrações contidas e depois a manifestações de gratidão e apoio a Lúcia. De repente, ela não era apenas a viúva de Mateus. Tornara-se um símbolo de resistência. A mulher que ousou desafiar a opressão e trouxe a justiça de volta àquela terra sofrida. As famílias, antes acorrentadas pelo medo, sentiram o peso de anos de tirania se dissipar. O cheiro de esperança, misturado ao aroma de terra molhada e a fumaça de fogueiras distantes, preencheu o ar, prometendo um novo tempo para todos, um tempo em que a sombra do coronel não mais os assombraria. Com a ajuda incansável do Dr. Almeida e o apoio dos oficiais, Lúcia e Mateus iniciaram o árduo processo de identificação e recuperação dos bens roubados pelo coronel Brandão. As terras confiscadas foram devolvidas aos seus legítimos proprietários, os gados desviados recuperados e a documentação fraudulenta desfeita. Em uma cena emotiva, uma família idosa, com lágrimas nos olhos, recebeu de volta as escrituras de sua fazenda, perdida há décadas. Lúcia sentiu uma profunda realização, compreendendo que o ouro do baú era apenas um meio. A verdadeira riqueza residia na restauração da dignidade e da esperança para sua gente. Aquele ouro, embora valioso, nunca poderia se comparar ao brilho dos olhos de quem via a justiça ser feita. Coronel Brandão foi levado, suas ambições e crueldade finalmente esmagadas pela lei. Com sua queda, a comunidade, antes paralisada pelo medo, pôde finalmente respirar. Lúcia, agora com os recursos do marido e um novo propósito, começou a moldar um futuro diferente para todos. A visão de Mateus, de uma comunidade próspera e justa,
começou a se materializar através de suas ações. O ouro encontrado no baú, antes um simples tesouro, transformou-se em um catalisador para a mudança, um símbolo da capacidade humana de superar a adversidade e de reconstruir. Aquele pequeno baú de madeira, um dia escondido na escuridão, era agora um farol de esperança, iluminando o caminho para um novo começo. Determinada a honrar o legado de seu marido e a memória de sua luta, Lúcia usou a riqueza encontrada e os bens recuperados para investir no desenvolvimento da comunidade. Ela estabeleceu uma escola, construiu um posto de saúde e modernizou as estradas locais, antes intrafegáveis. Os campos que foram cultivados com suor e lágrimas do povo agora viam a prosperidade florescer. Seus próprios filhos, ao lado dela, aprenderam o valor inestimável do serviço e da generosidade. Lúcia se certificava de que cada decisão fosse tomada com a comunidade em mente, ciente de que a verdadeira riqueza não era o ouro em si, mas o bem que ele poderia proporcionar a todos. Com o tempo, Lúcia emergiu como uma líder respeitada, sua autoridade não imposta, mas conquistada através da compaixão e da sabedoria. Ela se tornou a voz dos esquecidos, a defensora dos mais vulneráveis, sempre ouvindo as necessidades de seus vizinhos e agindo com determinação. Sua liderança contrastava radicalmente com a tirania do Coronel Brandão. Onde ele impunha medo, ela inspirava confiança. Sob sua orientação, a pequena cidade floresceu, um oásis de equidade e prosperidade em uma região antes marcada pela miséria. Ela se tornara a matriarca que a comunidade sempre precisara, uma força inabalável de progresso e humanidade. Anos se passaram, e a pequena cidade, outrora um vilarejo oprimido, transformou-se em um modelo de prosperidade e justiça, um testemunho vivo da coragem de Lúcia. Seus filhos cresceram em um mundo moldado pela bravura da mãe, seguindo seus passos de serviço à comunidade. O legado de seu marido foi imortalizado não em mármore, mas nas vidas transformadas de seus conterrâneos. Lúcia, com sabedoria, estabeleceu fundações e projetos que assegurariam o bem-estar e o desenvolvimento contínuo da região para as futuras gerações, garantindo que a justiça e a oportunidade fossem pilares inabaláveis. Seu trabalho árduo, agora mais do que nunca, frutificava em cada sorriso. Em sua velhice, Lúcia, ainda com o brilho nos olhos e a dignidade na postura, observava o fruto de sua jornada. Recordava o pavor que sentira, a dor da perda e a humilhação, mas também a força inabalável que a impulsionou. Aquela quietude que a caracterizava, forjada na necessidade, revelou-se sua maior virtude. O ouro foi apenas o meio. A verdadeira fortuna estava em sua resiliência e no impacto profundo que suas ações tiveram. Ela compreendeu que a riqueza mais valiosa não era tangível, mas sim o espírito de uma comunidade unida e a chama inextinguível da esperança, que ela acendera em cada coração. Assim, a história de Lúcia e o baú de seu marido ecoam como um lembrete eterno. A verdade, por mais enterrada que esteja, sempre encontra seu caminho, e a coragem de uma alma pode, sim, transformar o destino de muitos.